Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito do tratamento da dor, sempre baseado nas melhores evidências disponíveis. E a gente vai aproveitar o ensejo que acabou de sair a matéria e o podcast do Isso é Fantástico, sobre a matéria do caso do Wesley Safadão, e a gente vai aproveitar o ensejo para colocar algumas considerações, porque geralmente as matérias que são propagadas na mídia, elas trazem muitas informações no sebo, muitas informações que não são pautadas em evidências científicas e acabam gerando crenças equivocadas na população que nos procura diariamente para tratar dor de coluna, para tratar hérnia de disco, vamos dizer assim, beleza? Agora eu vou fazer um convite à reflexão para vocês. Uma vez que a gente atende pacientes com hérnia de disco diariamente, cerca de 5 a 10 pacientes por dia, 5 a 6 vezes por semana, durante 8 anos, é claro que a nossa prática clínica tem o nosso viés do que a gente acredita, é óbvio. Então, voltando no tempo e falando assim, olha, imagine que eu estudei medicina há 5 anos. Depois de medicina, eu fiz uma residência em ortopedia e traumatologia, 2 anos. Depois fui para a França, Universidade de Marseille, fui lá e fiz a especialização em cirurgia de coluna. E depois de cirurgia de coluna, eu inventei de fazer neurologia, mais 2 anos. Depois neurocirurgia, mais 2 anos. Nossa, quantos anos de estudo eu tenho, né? Então, imagine chegar a um artigo científico e simplesmente comparar um paciente que fez cirurgia versus um paciente que fez cirurgia sham, que é a cirurgia falsa, né? Todo o procedimento de corredor, de anestesia, de indução de anestesia, mas não faz o procedimento cirúrgico, e acompanha esses 2 grupos de pacientes ao longo de 2 anos, de 1 a 2 anos, salvo engano. O estudo é do New England Journal of Medicine, a maior revista médica do planeta Terra, e traz que os resultados são iguais em quem opera e em quem não opera. E eu já quero abrir para discussão nesse ponto, falando desse artigo, porque muitas vezes uma matéria dessa propagada numa grande mídia, né, TV Globo, Rede Nacional, acaba reforçando a crença negativa do paciente que eu vou atender amanhã, 8 da manhã, e eu sei que eu vou ter que perder 2 horas de consulta só conversando com o paciente para tentar desmistificar coisas que foram passadas no Fantástico agora e coisas que foram passadas no podcast do Fantástico. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, ninguém é dono da verdade, tá? Nem Caio é dono da verdade, nem nenhum fisioterapeuta é dono da verdade, nem nenhum médico, nem nenhum cirurgião é dono da verdade. A ciência, a saúde é uma ciência de verdades transitórias. O que eu tô falando aqui agora pode simplesmente ser quebrado pelo artigo que eu vou receber da B&J no dia 2 de agosto. Todo início do mês eu recebo cerca de 40 artigos de papers, revistas indexadas que eu assino, eu recebo no e-mail, notificações da Pedro, e tudo pode mudar, porque a saúde é uma ciência de verdades transitórias, beleza? Mas o que a gente tem até o momento? Vamos lá. Bringict et al. 2015 fez uma revisão sistemática analisando 3.110 pessoas que nunca tiveram dor e fizeram ressonância magnética em todas elas. A prevalência dos achados de alteração de imagem, né, foi enorme e aumentando com a idade. Se você botar uma ressonância magnética em uma pessoa com 20 anos de idade, ela vai ter alteração degenerativa, degeneração discal. Se você botar ressonância magnética em uma pessoa de 40, de 60, de 80, com avançada idade, essas alterações vão aumentando enquanto prevalência, e esse aumento dessas alterações, pessoal, vai predispor você a uma hérnia de disco. Então é possível sim você ter hérnia de disco na sua ressonância magnética e ela não ser a culpada do seu sintoma, tá? Então eu tô surpreso positivamente com a matéria do Fantástico, porque não foi nem tanto nocebo quanto eu esperava. Como foi aquela matéria da escoliose, que foi antes da pandemia, né? Que foi um rebuliço absurdo nas redes sociais de tanta atrocidade que foi dita. Mas dessa vez eu estou surpreso positivamente. Então vamos lá. Segundo o que foi falado na matéria, o paciente em questão, né, o Wesley Safadão, ele tem uma vértebra a mais na coluna. E essa vértebra a mais
é dita como é chamada como uma anomalia, né, na coluna vertebral. A coluna teria que ter uma quantidade X de vértebras, que, salvo engano, 33 ou 32, e ele tinha uma vértebra a mais, e isso justificaria um estreitamento do canal neural, que é o espaço onde o nervo que vai para a virilha, que vai para a genital, que vai para a perna passam, beleza? E a gente sabe que vários estudos encontram essas alterações, né? Pacientes que têm uma vértebra a mais, pacientes que têm alterações anatômicas, e essas alterações anatômicas não são fortes o suficientes para justificar a dor do paciente. Por exemplo, um paciente que do nada achou numa ressonância magnética uma megapófise transversa da coluna vertebral, beleza? No podcast, o Isso é Fantástico, eu convido até vocês para assistirem, para escutarem, e convido vocês a combaterem ferrenhamente algumas informações que são passadas. Os entrevistados, então, um neurocirurgião e um ortopedista, e teve um paciente com hérnia de disco que também foi operado e teve sucesso na cirurgia, falaram assim, olha, boa postura, você tem que ter uma boa postura para melhorar, para evitar uma hérnia de disco, né? Outra coisa, foi falado também que fortalecer o abdômen seria uma conduta importante para prevenir uma hérnia de disco, para não ter uma crise de hérnia de disco, né? Foi falado isso claramente, não, salvo engano, não foi na matéria que a gente acabou de assistir, né? Foi no podcast que eu acabei de escutar. Escutei o podcast 2 vezes, primeiro normal, depois em velocidade acelerada, para pontuar justamente esses quesitos. Então, assim, as evidências científicas mostram que não há correlação entre intensidade da dor e boa ou má postura. O entrevistado, então, em questão, citou artigos de um autor sueco, né, que a gente conhece esse artigo. É um artigo que é feito em análise de pressão discal posicional. Exemplo, eu estou aqui sentado, o disco suporta uma quantidade X de 250 newtons de força porque está sentado. Quando ele está em pé, 110, e a pressão, a maior pressão em todas as posições, andando, sentado, de pé, deitado, é a posição sentada. Então ele aí justifica, olha só, ele justifica o aparecimento da dor por a rotina cotidiana do nosso dia a dia forçar a gente a ficar sentado por muito tempo. E aí, pessoal, assim, sentar tem a sua colaboração na incapacidade, sentar tem a sua colaboração no aparecimento de rigidez de movimento, sentar tem a sua colaboração quanto ao novo fumar, né? Pessoal aí que acompanha o Leonardo Ávila, que é um dos grandes clínicos de dor do Brasil, lá de Floripa, postou essa semana um excelente post, sentar é o novo fumar. Até compartilhei aí, muitos fisioterapeutas também compartilharam. Mas, todavia, entretanto, a gente tem salvo engano, Classification of Neck and Shoulder Pain in Office Workers. Um estudo muito grande de 12 mil trabalhadores de escritórios, que está aqui nos meus destaques, tá? Na aba artigos, que analisou mais de 12 mil trabalhadores de escritórios e tentou predizer o fator de risco para quem mais ia ter dor cervical e no ombro. Tô saindo da coluna só para você entender um pouco, tá? Então a hipótese dos autores era que quem ficasse mais tempo sentado era que ia ter mais dor. E quando a gente foi analisar o artigo, o resultado foi que os fatores que predisseram mais risco de dor nesses trabalhadores de escritório que ficam sentados prolongado não foram físicos. Quer dizer, um foi físico, uso do teclado por mais de 4 horas. Mas o quão na análise multidimensional, né, biológico, social, emocional, aquela aba que é a interseção entre as 3 esferas, o quão usar teclado mais de 4 horas está ligado à posição, ao aspecto biológico de eu estar sentado, sentado prolongado, né, usando teclado, e o quão esse aspecto está na interseção biopsicossocial no que diz respeito ao fator estresse do trabalho, ao fator de demanda de trabalho, né, ou seja, o fator social. Né? A gente não tem ferramenta para mensurar isso, então a gente não pode bater o martelo que é o sentado, que é o vilão da história, tá?
tem sua colaboração, mas a gente não pode dar tanta ênfase, porque a gente cria muito nocebo. Porque eu posso estar sentado prolongado, trabalhando, mas é aquela demanda de trabalho que está me gerando estresse e detecção de ameaça pela amígdala, estresse de córtex cingulado, de ínsula, aumento de substância P, glutamato e por aí vai. Porque a gente está com a demanda maior do que a gente esperava, ou porque a gente está com excesso de cobrança, com muita responsabilidade no trabalho, o colega do setor faltou, você ficou sobrecarregado. Então, o quão é biológico o sentar prolongado e o quão é social, aspecto de trabalho. Estou falando só sobre esse artigo, tá? Mas os fatores que não foram físicos foram percepção de esforço dado versus recompensa recebida no trabalho. Eu gosto muito de enfatizar esse aspecto social, porque é o que eu mais vejo nos meus pacientes, tá? Um outro fator foi estresse e ansiedade, né, que geravam sintomas somáticos. Tem um grande estudo também do condado da Noruega, com mais de 50 mil pessoas, que os pacientes foram avaliados e aplicados escalas de estresse e ansiedade, e os que tiveram alto estresse e altos níveis de ansiedade tiveram sintomas somáticos, como dor de cabeça, dor cervical e dor no ombro, tá? Então aqui a gente não está falando de nada de relação de causa e efeito, a gente só está extrapolando um dado que muita gente acha que é físico, por exemplo, fraqueza de abdômen, ou má postura, ou que é anatômico, né? A desculpa anatômica, que seria um canal neural mais estreito, uma vértebra a mais. E a gente sabe que a ciência não suporta esses achados, tá? Essas falas, né? Parte do que foi dito não é suportado pela ciência. Então vamos lá, vamos reproduzir um pouco da história que nos foi contada agora na matéria e no podcast. O Safadão, 4 dias antes, sentiu uma fisgada, né? Então eu quero chamar a atenção para você que tem dor de coluna e negligencia a sua dor de coluna, que a coluna dá sinais que tem algo errado, sempre. Você não vai travar e ficar em lateral shift torto como o Safadão ficou do nada. Não vai ser assim. Seu corpo já vem dando sinais, como rigidez matinal, dificuldade para ficar na posição de escovar o dente, dificuldade para sentar, cruzar a perna e calçar um sapato, vestir uma peça íntima, posições prolongadas, cada vez mais vão te afetando. Aquele tempo que você estava na cozinha lavando o prato, que com 10 minutos você não sentia nada, com 5 você já está começando a sentir pesar, queimar a sua coluna. Então, 4 dias antes ele teve uma fisgada, e aí um dos shows da turnê da parte do São João, ele travou e ficou em tortuosidade e tomou medicação e fez uma fisioterapia que foi mostrada em partes, né? Não foi mostrada no total. Quem trabalha baseado em ciência sabe que o caso, a apresentação clínica que ele teve é prioritariamente abordada pela fisioterapia musculoesquelética. A fisioterapia musculoesquelética, ela vai ter diversas abordagens para utilizar. Qual que é a abordagem mais simples de ser utilizada? A abordagem baseada em classificação de subgrupos, onde tem várias correntes, né, de subgrupos, e essa corrente vai tentar corrigir aquele desvio que ele tem com autocorreção, logo após com correção manual do terapeuta, não funcionando com correção sentado, não funcionando com correção e flexão de tronco, não funcionando tirando a gravidade e fazendo a correção através de técnicas combinadas de movimento. E a gente sabe que durante a crise nada disso foi mostrado. E mais uma vez eu reitero, ninguém aqui está julgando a competência dos profissionais. Graças a Deus o cara tá bem, o cara gera milhares de empregos em cada show, o cara faz a economia movimentar, o cara precisa estar bem. Ninguém está julgando aqui habilidades profissionais. A gente está falando sobre condutas que têm um norte científico comprovado e que não tem um norte científico comprovado. Isso tem que ficar claro para você, tá bom? Tem que ficar claro para você. Então, quais são os sinais? A matéria falou que depois do caso ser divulgado, as buscas do Google com a terminologia quando a hérnia de disco é grave, aumentou em 350%. Então a busca foi muito grande depois da visibilidade que o Wesley travou a coluna, né? Então, quais que são os sinais
de que sua crise pode ser grave. Veja bem, você pode ter fraqueza no pé. Se você ficar em pé agora e ficar na ponta do pé e não conseguir, você pode estar com um caso que possivelmente vai ser grave. Pode ser grave, tá? Você pode ter incontinência urinária ou fecal, isto é, deu vontade de urinar, você não consegue prender até chegar no banheiro. Eu não tô falando de você que tem a genital caseira, né? Aqui na Bahia a gente usa outro termo, mas não cabe a falar agora em rede social, né? Mas você que tem a genital caseira, tá trabalhando e não consegue ir no sanitário fora de sua casa, se prende o dia todo e chega e perdeu urina, eu não tô falando de você, desse caso. Eu tô falando de você que tá aqui como eu, sentado a, sei lá, 3 metros do banheiro, deu vontade de urinar e você não consegue prender a urina. Daqui até lá você já se urina, você já defeca, você não tem controle esfincteriano. A hérnia pode comprimir um nervo que vai lá para o esfíncter e isso é um sinal de gravidade. Não quer dizer que o caso vai ser cirúrgico, mas é um sinal que vai fazer com que a gente suspeite de algo grave para pedir uma ressonância magnética para ver se o seu exame físico é compatível com o exame de imagem. Sendo compatível, você é candidato à cirurgia. Sim. Um outro sinal de gravidade seria anestesia em cela. Quem já cavalgou aí sabe que quando você cavalga por, sei lá, 20 minutos, 40, 1 hora, sua coxa, a parte interna da sua coxa, o adutor, ele fica adormecido, a genital fica adormecido. Quem é ciclista, quem pedala, né, o selim ali na genital pode comprimir um nervinho escrotal ali, que pode gerar uma dormência na genital do homem ou da mulher. Só que essa dormência é transitória, né? Mas a anestesia em cela é quando a compressão já pegou nervos da coluna vertebral e pode gerar uma síndrome da caldequina. E a matéria foi bem lógica em dizer, bem enfática em dizer, o médico foi bem enfático em dizer que ele não chegou a ter a síndrome, mas haveria o risco, deu sinais de que isso poderia acontecer. Pessoal, fosse sua mãe, fosse seu pai, você não ia pagar para ver. Tá? Na hora, no momento, você ia fazer o que o profissional tivesse orientando, para evitar que você perdesse o controle esfincteriano, o controle do pênis, o controle da vagina, né? Você perdesse mobilidade nas pernas, você ia fazer a cirurgia. Ponto. Fosse minha mãe, ela estaria operada aqui agora. Qual o ponto que eu quero levantar aqui? Veja bem, antes de se submeter à cirurgia, foi feito um bloqueio da dor. E bloqueio tem de vários tipos, a gente sabe, né? Tem bloqueio interlaminar, tem bloqueio venoso, tem bloqueio simpático, tem bloqueio transforaminal, guiado por ultrassom, e provavelmente foi esse bloqueio transforaminal que foi feito, onde o médico vai lá com endoscópio, aí já posso estar falando besteira, não é da minha área, tá? Mas o médico vai lá fazer o procedimento e coloca injeção de corticoide epidural na raiz do nervo para desinflamar aquela raiz. Vamos lá, pessoal. Quando a gente vê a coluna tem um forame desse tamanho. Eu estou exagerando aqui, é muito macro, tá? A coluna tem um forame desse tamanho que passa não só o nervo que vai para a genital, não só o nervo que vai para a perna, mas passa também muita gordura, muito ligamento, tecido muscular. Tem tanto tecido ali que não é só um buraquinho que passa o nervo que está sendo comprimido pela hérnia. Quando você vai na coluna do paciente e joga um líquido lá dentro, um corticoide ou medicação lá dentro, você acha que tipo é osmose? Tocou o líquido lá, o líquido foi absorvido pelo tecido? Não. Existe um processo que acontece chamado quimiotaxia de macrófagos, onde o corpo humano começa a deslocar macrófagos para aquela região, porque quanto maior for a hérnia, mais o sistema imunológico entende aquela hérnia como agente agressor e vai degradar aquele tecido que está, entre aspas, fora do lugar, gerando uma irritação, gerando uma inflamação. E aí a gente sabe que existem artigos que mostram que a inflamação é uma coisa boa para o caso, porque é a inflamação que vai fazer a quimiotaxia dos macrófagos. Quando você coloca um líquido ali dentro, você aumenta a pressão hidrostática naquele tecido. Você aumenta a pressão colodosmótica, vamos falar assim, de tecidos, de proteínas como a albumina. Você aumenta a pressão naquela estrutura articular. Esse aumento de pressão, pessoal, pode desinflamar o nervo?
Pode também. Mas esse aumento de pressão também pode aumentar a pressão nos nervos, porque você colocou uma substância que não é do corpo do paciente na raiz do nervo do paciente. Então, por isso que a gente não mexe no paciente 72 horas depois do bloqueio, porque a gente não sabe como é que vai ser a evolução daquilo. Pode ser que um bloqueio adormeça a genital do paciente, pode ser que um bloqueio adormeça a perna do paciente, pode ser que o paciente sinta mais dor na perna depois de bloqueio. E aí, pessoal, mais uma vez, ninguém tá aqui julgando conduta de profissional. O cara tá bem, maravilhosamente bem, que ele continue assim, a gente quer ele nos palcos. Reitero isso. Mas a gente tem que falar sobre isso porque é a experiência dos nossos pacientes que já foram submetidos a todos esses procedimentos. Então, se você é paciente e já passou por bloqueio, você sabe que a história não é tão lindinha assim como foi veiculado na TV e como foi veiculado no podcast. Você sabe que existem várias situações em que o paciente não melhora depois desse bloqueio, que o paciente agrava com o bloqueio. E enquanto a gente continuar explicando a dor, olha só, IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada à lesão real ou potencial. Olha, experiência sensorial e emocional desagradável. Dor não pode ser entendida como simplesmente o nociceptivo e acabou. Tem dor neuropática, tem dor nociplástica, tem dor de padrão misto, né? Então, enquanto a gente continuar explicando a dor por uma vértebra a mais, por uma megapófise, por uma má postura, por uma redução do canal neural. Porra, o cara tem a redução do canal neural há quanto tempo? Surgiu agora? O cara tem a vértebra a mais há quanto tempo? Há 4 anos atrás ele teve uma crise. Mas há quanto tempo antes ele já tinha tudo isso? Você acha que a hérnia começou agora nessa crise? Não, ele já tinha hérnia, ele estava bem adaptado. Qual era o contexto dele? Não sei. Não avaliei ele. Eu avalio os meus pacientes, eu posso falar sobre os meus pacientes. E na minha experiência, o contexto do paciente interfere demais na crise de dor de coluna. E quando o paciente passa por um bloqueio, sim, ele pode apresentar essa dormência que foi provavelmente a justificativa para ele ser operado relativamente às pressas, para evitar que ele tivesse uma síndrome de Caldequina, que é um diagnóstico pesado, né? Todo paciente que está de frente a uma suspeita diagnóstica que é pesada, ele toma uma decisão porque ele não vai pagar para ver. E ele está certo e eu faria o mesmo. Mas com o conhecimento que a ciência nos traz, a gente tem que discutir possibilidades. Ora, ele é um paciente que precisa voltar o mais rápido possível. Faça a sua cirurgia. Ele é um paciente que tem tempo para esperar. Não sei se vocês acompanham aí, mas tem um grande influencer de finanças, o Bruno Perini, que ele tem uma história com hérnia de disco de um caso não cirúrgico que foi indicado cirurgia, e ele falou, cara, eu tenho tempo para esperar, é para esperar 6 meses, 1 ano, essa zorra absorver, fazer tratamento conservador, vamos fazer o tratamento conservador e a gente vai esperar. E não deu outra, o cara tá bem, ele vira e mexe, ele joga um rio sobre o caso. O fisioterapeuta que atendeu ele é até um conhecido nosso. Então, existem casos e casos, pessoal. Não recebam como verdade o que passa em Globo, em SBT, em Fantástico. Sabe por quê? Quem é entrevistado lá, muitas vezes tem um contato para estar na mídia. Muitas vezes profissionais até melhores não estão sendo lá porque não tem esse contato jornalístico, vamos dizer assim. Então, não é porque eu sou fisioterapeuta que eu entendo de ciência. Não é porque eu sou médico, neurocirurgião, ortopedista, anestesiologista, que eu entendo de ciência. Raríssimos são os profissionais que trabalham com base em evidência. Raríssimos. Então, cada caso é um caso. Não é porque você achou, não é porque você entortou o tronco depois de uma crise de coluna que você vê essa matéria do Safadão aí e o cara tá com hérnia de disco e o cara fez a cirurgia e o cara, graças a Deus, tá bem, que o seu caso vai ser a mesma coisa. Existem pacientes que não respondem a movimento. Por exemplo, existem casos que
tiveram a tortuosidade do tronco, e vocês podem ver aí na minha aba de pacientes, um foi solucionado com um atendimento, o outro foi solucionado com 3 meses, teve outra que foi solucionada em 3 sessões, teve outra que não respondeu, foi para hidroterapia, não respondeu também, teve que fazer a cirurgia. Então, cada caso é um caso. Agora, o que você tem que se atentar? Se adormeceu a sua genital, se você teve incontinência urinária ou fecal, se você perdeu a força do pé, você é candidato a... Eu cansei de mandar pacientes assim para ortopedistas aqui em Salvador, e o ortopedista falar: Caião, não opero agora não, tá muito recente, eu vou esperar 6 semanas, e durante essas 6 semanas, ele vai voltar para você e você vai me dizer se esse drop foot, esse pé caído, né? Porque quando comprime a raiz nervosa da coluna, muitas vezes o paciente não tem força para levantar a ponta do pé, fica com drop foot, o pé caído. Vamos ver se esse drop foot cede. Se não ceder, a gente opera. E a gente começou a tratar na 4ª semana, eletroestimulação, muita irradiação, muita ativação indireta de tibial anterior, descarga de peso na marcha, reeducação da marcha, o pé do paciente começou a levantar. Ou seja, se há uma compressão neural, eu posso ter axonotimese, neurotimese ou neuropraxia. Dos 3 graus de lesão neural, um apenas é irreversível. Os outros, a história natural trata de solucionar o problema. Eu me surpreendi positivamente? Me surpreendi, porque foi falado sobre a história natural, não com a porcentagem que o The Low Back Pain The Lancet, né, que é a série da The Lancet, que a The Lancet lançou em 2019, 18, 2020, não sei. Você bota lá, The Lancet Series Low Back Pain, você vai achar esses papers dos maiores pesquisadores do mundo em dor de coluna, por exemplo, Chris Maher, a Lucila Costa, Leonardo Costa, vários pesquisadores que têm destaque no cenário mundial falando sobre isso, e a história natural de uma crise dessa é de 6 semanas, onde 60% dos pacientes vão melhorar sem fazer nada, sentado assistindo Netflix, sem precisar de tratamento. Então foi falado que 85% das hérnias são reabsorvidas, e a reabsorção dessa hérnia é feita pelo processo inflamatório. Então quando você está com a hérnia de disco e você coloca uma pregabalina para dentro e você coloca um anti-inflamatório para dentro, você está atrapalhando a história natural. E é isso que a maioria dos artigos falam. Então, dados como esse, só profissionais que trabalhem com base em evidência vão ter para te passar. E muitas vezes esses profissionais não estão na mídia e acabam falando coisas como que foi falado sobre possíveis justificativas para uma cirurgia. O cara tem uma vértebra a mais, o cara tem um canal neural menor do que o normal, vamos dizer assim, o cara tem o abdômen fraco, né? Não necessariamente ele tem o abdômen fraco, mas fortalecer o abdômen como uma conduta para proteger a coluna. A gente sabe que quando a gente analisa pacientes com hernia de disco, com dor de coluna, a análise é a seguinte: bota um eletromiógrafo no abdômen, vamos mensurar a atividade eletromiográfica do grupo que tem dor e vamos mensurar a atividade eletromiográfica do grupo que não tem dor. E aí o que é que a gente encontra de resultado? O grupo que tem dor já tem uma análise eletromiográfica gigantesca comparado a quem não tem. Ou seja, os pacientes que têm dor nas costas, eles têm que relaxar a coluna e não fortalecer o abdômen. Isso é o que as pesquisas mais recentes falam sobre isso. Só para você ter uma ideia, o maior pesquisador do mundo a respeito disso é o Paul Rodrigues. O Paul Rodrigues, ele preconizou a estabilização segmentar, que foi um movimento muito forte na fisioterapia, onde se justificava a dor de coluna como uma instabilidade, e essa instabilidade deveria ser trabalhada com exercícios do core. E esses exercícios do core fortaleceriam o transverso abdominal, e aí o Pilates teve um boom absurdo nessa época, porque o Pilates já trabalhava o Powerhouse muito bem, e foi lindo, né? Grupos de pacientes melhoravam, grupos não tinham efeito, grupos pioravam, grupos ficavam com uma melhora tão mínima que, se soubessem dessa melhora, não teriam pago pelo tratamento, assim como em toda a técnica.
Se você jogar a mesma técnica em 1000 pacientes, você vai ter esse que a gente chama de true mean effect quando analisado cientificamente, né? E por que eu estou te falando isso? Porque é por isso que existem a classificação de subgrupos. Porque a classificação de subgrupos, ela vem para reunir um conjunto de características similares em pacientes que são respondedores ao tratamento. Para que num primeiro contato com o fisioterapeuta, com o médico, com o profissional de saúde, ele já faça uma triagem. E nessa triagem, ele já identifique qual subgrupo esse paciente vai cair, para que ele melhore com a melhor abordagem possível, que não necessariamente vai ser com físio. Às vezes vai ter que ser com neurocirurgião, às vezes vai ter que ser com educador físico, às vezes vai sair da minha frente, vai direto para o psicólogo, às vezes é com a gente, né? Às vezes não está no tempo da história natural ainda, a gente tem que esperar para ver o que acontece, e muito paciente não tem paciência e nem tem disposição para aceitar algumas coisas que às vezes a ciência nos frustra, não é mesmo? Então, pessoal, em resumo, sua coluna sempre vai dar sinais que tem algo errado. O sinal que tem algo errado não quer dizer dor. Você pode não ter dor nenhuma e tá com a coluna completamente rígida em amplitude final e não percebe isso porque as atividades do seu dia a dia são em amplitude média. A crise nunca vem sozinha. A crise sempre vem com um contexto. Não é um movimento que vai travar o paciente. Não é um tirar a mala do carro que vai travar o paciente. Não é um carregar um filho no colo que vai travar o paciente. Existe um contexto prévio gerando detecção de ameaça exacerbada pelo cérebro que ativa a musculatura em excesso para proteger o paciente de alguma coisa que ele não é consciente. Por que ele não é consciente? Porque o paciente ele só enxerga a parte do iceberg que não está submersa. A parte que está submersa cabe ao profissional de saúde que trabalhe baseado em evidência, numa abordagem multidimensional, identificar para fazer a dor ter sentido para o paciente. Imagina que você evolui com a dor lombar aguda, cai na emergência, fica na emergência lá deitado, tomando medicação, passa o dia inteiro na emergência, não melhora da dor, interna para fazer exame de imagem acha uma hérnia de disco. A hérnia de disco dizem ser a culpada do seu problema, e aí você faz uma cirurgia e fica sem dor. Mundo maravilhoso. Mas sabe o que é que não falaram? De que cada 2 que fazem, um continua com dor. A probabilidade de você continuar com dor depois da cirurgia é de 46%. A probabilidade é altíssima. Então toda tomada de decisão tem que ser muito bem estudada entre médico, fisioterapeuta e paciente, de uma forma transdisciplinar. O que acontece hoje é que o profissional vem para mim, a gente pede o contato do médico, a gente fala com o médico não responde. Quando responde, não dá uma abertura para a gente tratar o paciente, identifica o problema na imagem, tome cirurgia. Existe uma guerra de ego entre profissionais, que um quer ser melhor que o outro, esquecem que o interesse é o do paciente. Os próprios congressos na área de saúde, principalmente na área de coluna e hérnia de disco, estão mais preocupados em vender tecnologias novas e carregar inscrições de estudantes que não têm o crivo científico ainda, do que em oferecer soluções simples e que gerem autonomia para o paciente. Então, o sistema realmente faz com que a gente tome decisões que muitas vezes são equivocadas. E eu acho que é isso, pessoal. A gente não tem mais nada para falar, não. Só esclarecer que nem todo caso evolui assim. Na verdade, 97% dos casos não evoluem assim. O que parece ter sido apresentado, o que parece ter ocorrido, foi uma coisa raríssima, né? Que eu me lembre, pessoal, em 8 anos eu já vi mais de 6.400 pessoas. Sem dúvida nenhuma, 90% dessas pessoas foram de coluna, mas sem sombra de dúvida, a minha maior demanda é coluna. Quando chega joelho, quadril, ombro, a gente já fica feliz porque a gente vai brincar um pouquinho, mas a maioria foi coluna. E, gente, de 6.400 pessoas, eu me lembro de ter encaminhado 4 para cirurgia.
4, né? Então, e isso não acontece só comigo não, a gente conversa com profissionais de fora, a gente conversa com profissionais de São Paulo, Rio, BH, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, e é assim, a prevalência é muito pequena. Então não se assuste, nem seja influenciada por informações como essas, que foram passadas hoje na matéria do Fantástico. Mais uma vez, reitero, estou surpreso positivamente, porque muita coisa que eu não esperava foi falada sobre a história natural, sobre a reabsorção espontânea, sobre a maioria dos casos não serem cirúrgicos, e o podcast também. Mas, todavia, entretanto, ainda, como de praxe, toda vez que uma matéria sai sobre dor na mídia, tem, assim, problemas que geram mais medo, mais ansiedade e mais incapacidade para os nossos pacientes com dor. Como essa história de que a explicação que é anatômica, que a postura é o problema e que a fraqueza do abdômen é o problema. Definitivamente, esse não é o problema. A ciência já mostrou isso. E como eu abri a live falando, eu vou fechar a live falando também. A saúde, a medicina, a fisioterapia são ciências de verdade transitórias. Todo início do mês a gente recebe cerca de 30 artigos de B&J, de JOSPT, de Pedro. E a gente lê os que tem nota 7 para cima. E tudo que eu tô falando aqui pode mudar no dia 2 de agosto. E eu vim aqui e mudar totalmente esse discurso, tá? Então, quando você trabalha com ciência, com prática baseada em evidência, você fica com o coração tranquilo, porque você sabe que você está apoiado pelas maiores pesquisas atuais e você sabe que o que você está falando pode mudar a qualquer momento e você não se prende a ego por causa disso, beleza? Então, espero ter somado com vocês com essas informações e se você ficou com alguma dúvida, como sempre, tem caixinha de perguntas nos stories para você mandar, beleza? Então vamos ver quem ficou aí até o final, vai dar meia-noite. Grande Dona Cris! Dona Cris tá na hora de dormir, viu, Cris? Na hora de dormir, porque quem tem dor não pode ficar dormindo tarde, não. Beatriz Barbosa, José Augusto, Gioli, Lidiane, sempre presente, Grande Kellerman, Eduardo Marques, Isaías, Débora Freitas, Juan Malima, Josiane Rosário, Wellington Físio, Cássia Moraes, Ralana Dias Físio, muito obrigado pela audiência, beleza? Um grande abraço, movimento é vida.